Lembra quando você era criança e costumava escrever nos seus cadernos, costumava ter um diário para anotar sobre o seu dia? Ou, em uma determinada época, fazia questionários e passava para os amigos na sala e todo mundo costumava escrever um pouco mais sobre si? Você era dessa época? Fazia esse tipo de coisa? Percebe que isso é algo que a gente fazia quando era menor e depois, com a correria da vida, a gente vai deixando de lado algumas coisas que nos faziam muito bem quando a gente era menor. Então fica por aqui que hoje a gente vai conversar sobre diário, sobre autoconhecimento e como que essa ferramenta da escrita pode nos ajudar no nosso dia a dia. Vou falar aqui para vocês, então, hoje sobre o Diário do Autoconhecimento, ou Caderno de Autoconhecimento, ou Terapia da Escrita, o que você desejar chamar ou já ouviu por aí, mas dizer abertamente aqui para vocês que essa sim é uma das melhores ferramentas para a gente voltar a olhar para nós mesmos, porque é algo que é simples, é algo que não toma muito do nosso tempo e que a gente consegue fazer com frequência, com constância, ou seja, todos os dias praticar um pouco. Já tem muito tempo que eu venho fazendo isso na minha vida e realmente eu percebo um certo alívio em saber como eu estou me sentindo através desse resgate quando a gente volta. Escrever é algo que nos ajuda demais, tanto pelo fato de que nós estamos aterrando, né? Então a gente fica em presença, a gente usa ali, se você puder, usar o grafite para escrever, que tem essa conexão, né? É um mineral, vai te ajudar ainda a ficar mais em presença. Também não fica naquela sensação de, escrevi alguma coisa errada e vou ter que riscar. Então a gente se sente com uma maior liberdade. Isso é um conselho aqui que eu deixo para ti. Se você tem esse auto-julgamento, às vezes, que fica com medo de errar, né? É muito interessante trabalhar, então, com o lápis ao invés de caneta ou, né, as canetas coloridas. Pode te ajudar nesse processo de retomada, caso seja algo que você esteja pensando aí. Porque a ferramenta da escrita, ela realmente é algo que transforma. Afinal, todos os dias a gente consegue perceber o quanto que a gente tem para falar, né? O tanto de coisas, de sentimento, de emoções que estão dentro de nós. Só que às vezes, para colocar isso para fora, né, para alguém, ou às vezes a gente não tem com quem conversar sobre aquele assunto, ou a gente não quer falar em voz alta, mas ficar guardando dentro da gente também não é a melhor maneira. E é por isso que o diário, né, a escrita, seja a escrita intuitiva, ou seja, quando você acorda e você coloca ali algumas linhas, simplesmente tirando o que está dentro de você e não precisa ter conexão com nada, seja a escrita como um diário mesmo, que é a forma que eu mais gosto de utilizar, que é ter o meu caderno, que eu chamo de diário mesmo, o meu diário do autoconhecimento, é o meu diário de todos os dias, ele está sempre me acompanhando, e ali eu escrevo, coloco a data do dia e vou escrevendo sobre como que eu tô me sentindo. E aí, ao longo do dia, às vezes eu volto, faço mais alguma anotação naquele dia, principalmente porque eu gosto de acompanhar, né? Como vocês sabem, eu também sou astróloga e acompanho os movimentos do céu. E eu gosto muito de voltar, às vezes, a gente, por exemplo, tá numa lua nova, então a gente tá fazendo uma intenção ali, plantando uma semente, colocando uma intenção para um ciclo. De repente, a gente tá lá na lua cheia. O que eu estava plantando lá na lua nova? E aí, o que eu faço? Eu volto. O que eu escrevi naquele dia? Sobre o que eu estava pensando, sentindo? O que estava acontecendo na minha vida naquela determinada fase? E isso não só para quem acompanha a lua no céu, mas também para quem quer fazer esse resgate e principalmente acompanhar o seu processo, o seu progresso mesmo, porque a gente está sempre evoluindo. E se a gente não tem um lugar para voltar, para medir isso, pode ser bem desafiador. Então, até para estimular, né, esse nosso sentir, que muitas vezes a gente deixa quietinho, deixa lá dentro, não fala para ninguém, né? Às vezes a gente guarda tudo para levar só para nossa terapia. Mas será que no dia a dia a gente também não pode estar praticando? E eu trago isso aqui para vocês de um lugar de quem tem feito isso. Eu faço a vida inteira, né? Desde criança eu escrevo, eu tenho diários, cadernos, eu amo escrever, né? Uma das minhas facetas é a escritora também. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é que nos últimos 5 anos eu tenho feito isso diariamente, como parte de quem eu sou, como parte da minha rotina. Então, o que é importante aqui, caso você queira voltar para esse lugar também, queira testar a escrita na sua vida? Rotina.
encaixar essa escrita em algum momento do seu dia. Para mim, funciona sempre pela manhã. Então, eu acordo, faço, né, o meu ritualzinho da manhã e o básico, né? Vai no banheiro, escova os dentes, faz aquilo que tem que fazer, venho pro meu café. Quando eu tô no café, eu já tô tomando meu café e escrevendo alguma coisa, porque a gente tá fresco ainda, né? Eu tô começando o dia e aí eu já tô intencionando o meu dia, olhando para isso de uma forma conectada comigo. Só depois é que eu vou pegar o WhatsApp, responder mensagem, olhar para mídias sociais. Eu acho que isso nos ajuda a voltar para nós mesmos. E se você experimentar por aí, talvez você perceba que é esse voltar para si que tá faltando. E aí você vai ver o tanto de coisas que tem dentro de ti que tá querendo sair. E é muito interessante porque eu não faço a escrita intuitiva, raramente eu faço dessa forma, né? Eu escrevo de forma intuitiva meus outros textos, mas aqui eu gosto no dia a dia, né, nesse meu diário, eu gosto de trazer sobre o meu dia mesmo, para que depois, quando eu preciso fazer esses resgates, eu lembre o que estava acontecendo naquele dia. É como se fosse um diário mesmo, um diário pessoal. E é a forma, para mim, mais conectada com a minha forma de ser, com a minha essência. Eu já testei muitas ferramentas e essa realmente é algo que eu vejo que é fluida para mim e me ajuda demais a entender o que eu tô sentindo, o que eu tô desejando para aquele momento da minha vida e voltar, né, na escrita. E aí uma forma que também pode te ajudar, né, além de determinar, então eu faço pela manhã, mas pode ser que para você, antes de dormir, seja o melhor horário. E aí você vai escrever sobre o seu dia, sobre como você se sentiu, e tá tudo bem. O importante é você testar para que experimentar, né, e testar para ver como é que funciona melhor para ti. Se você nunca experimentar, se você nunca for lá e começar a escrever, né, iniciar ou resgatar esse hábito, caso seja algo que você fazia e parou, você nunca vai saber como é que nesse momento da sua vida essa ferramenta vai te ajudar ou não. Então, mais do que ouvir, né, mas para mim funciona dessa forma, ou você escutar alguém fazendo, é você experimentar e praticar, trazer para o seu dia. E por isso que é importante ter um momento da rotina, né, para ter isso, ou pela manhã, ou então antes de dormir, mas tenta trazer sempre no mesmo horário, para você já ir trazendo isso como parte da dinâmica do seu dia. E não precisa ser algo muito grandioso, você não precisa ficar 1 hora escrevendo. Às vezes você vai perceber que tem dias que você tem muita coisa para escrever, tem dias que uma linha basta, tem dias que ao longo do seu próprio dia ali, da sua rotina, você vai lembrar, vai vir alguns insights e você vai anotando, sabe? Tudo isso é mecanismo de você voltar para você mesmo, de você se sentir mais segura e trazendo esse teu poder de volta para ti. E aí, quando você vai olhando para tudo isso, né? Quando você entende que muito do que está escrito ali é parte do que você está vivendo, você vai construindo toda essa versão, né? E dando até espaço para que isso aconteça, para que essa sua versão venha para o mundo. Porque às vezes a gente está só com tudo dentro de nós, mas está faltando essa coragem, né? De realmente ir para a vida. Então a gente coloca ali no papel e depois a gente já toma ações para aquilo que a gente está escrevendo. Também te ajuda nesse resgate, né? Quando você quer voltar, e aí você vai lá e consegue ver. E uma das formas que também ajuda é você fazer semanalmente um compilado da sua semana. Então você pode fazer de várias formas, ou simplesmente só lendo, por exemplo, no domingo, você volta e dá uma olhada em como que fluiu a sua semana. Isso vai te mostrar também o seu progresso, né? Principalmente se você tá voltando, né, a esse lugar de autoconhecimento, se você tá buscando uma ferramenta, é interessante a gente perceber e dar até umas provas de que tá funcionando, de que você está sim progredindo. Isso é muito bom. E você pode fazer dessa forma então. Volta ali no domingo. Geralmente eu gosto muito do domingo, porque domingo é quando eu já começo a planejar a semana seguinte. É quando eu tiro 1 hora do meu dia para olhar para como que vai ser a próxima semana, para organizar minha agenda. E aí eu sempre volto para enxergar como é que foi a semana que passou e já me preparar e colocar as intenções para a próxima semana. Então você pode fazer dessa forma. Uma época eu costumava colocar um post-it, então eu colava um post-it com os pontos principais da semana que passou. Até porque, daí vem um outro truque aqui também que eu acho muito legal, que é você fazer todo o seu mês. Então, se você, para não ter que voltar lá no final do mês e olhar dia por dia,
Se você tem esses post-its da semana, você já tem os pontos principais, então você só volta na primeira semana, foi isso que aconteceu, tipo, né, o ponto principal e alguns detalhes você pode colocar ali. Depois, na segunda semana, na terceira, então você não precisa ler dia por dia, porque semanalmente você já pontuou os melhores aspectos, o que fluiu de melhor, ou os pontos de atenção, buscando melhora, buscando crescimento. Então é muito bom quando a gente tem essa visão do todo. Então a gente quebra isso, mas a gente consegue no final do mês ter essa visão do todo. Então você pode fazer das duas formas, ou voltar semanalmente todos os dias e fazer esse compilado, ou então simplesmente só ler sobre os dias e aí lá no final do mês você volta e relê tudo o que aconteceu. Então, para ficar mais direto, né, e objetivo, às vezes você está numa fase de vida que também não tem muito tempo e às vezes isso acontece. Só que a gente precisa encontrar dentro da nossa rotina um espaço para poder trabalhar nesse nosso desenvolvimento. Porque muitas vezes a gente está num lugar que a gente não quer mais estar, só que a gente também não está criando movimentos diferentes para sair dele. E a escrita vai te ajudar muito a enxergar o momento que você está, o que você está sentindo estando por ali, e também vai te ajudar a voltar a assumir essa posição de eu comando a minha vida. Então você vai percebendo como é que você está se sentindo, aonde que são os pontos que você pode melhorar, o que você está buscando também para essa semana, para esse mês, para essa fase da sua vida. Eu acho que facilita muito se você estiver começando a separar por semana. Então faça a semana, no domingo dá uma olhada em como que ela fluiu, pontua, pode ser num post-it ou num pedacinho ali do caderno, né? Para colocar a semana do dia tal ao dia tal. E aí você escreve ali como é que fluiu essa sua semana, os pontos de atenção. Na próxima semana a mesma coisa e no final do mês, no último dia do mês, olha para a semana inteira. E aí você pode fazer também um resumo do seu mês. Por quê? Porque daí lá no final do ano você vai ter o resumo de todos os meses. Percebe que é no dia a dia? Todos os dias a gente faz um pouquinho? A gente não precisa esperar chegar lá na resolução de fim de ano para pensar sobre o que eu quero para o próximo ano ou sobre como é que foi a minha vida até aqui só no último dia do ano. Pelo contrário, você pode fazer isso todos os dias, porque a nossa vida ela acontece todo dia. Todos os dias a gente abre o olho e a gente tem mais uma oportunidade de se colocar a serviço, de se colocar na vida mesmo, de ir para a vida, que é o que eu costumo sempre falar, de se sentir viva. E essa é uma forma, uma das melhores, ao meu ver, né, que eu mais uso e indico para todas as minhas clientes, pacientes, para que escreva, volte a escrever. É algo que é tão simples e que demanda tão pouco da gente, tão pouco tempo, e que você pode aproveitar para trazer também essa sua criatividade. Você pode resgatar partes suas e eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito engrandecedora por aí. Você já costuma escrever? Conta aqui para mim nos comentários se a escrita já é algo que faz parte da tua rotina. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão também de como que você faz por aí, deixa aqui nos comentários, porque isso pode ajudar, né, e inspirar outras pessoas também a voltar para esse movimento. Eu amo essas partes. Acho que a gente está numa era colaborativa, né? A gente está vivendo cada vez mais dessas trocas. Isso é muito importante, isso engrandece tanto nós, né, enquanto seres humanos, como a gente consegue crescer e olhar para nossa própria vida e dizer, é sobre isso, sabe? Eu estou nesse movimento e voltar, né, esse poder pra gente. A escrita vai te levar muito para esse lugar. Então, se você não tem mais o hábito de escrever, fica aqui o meu convite para que você retome um caderno qualquer, do jeito que você conseguir hoje, mas pega um lápis e volta a escrever. Tenta fazer isso da forma mais manual possível. Se não der, tudo bem, também pode ser feito no Google Docs, também pode ser feito no computador ou no seu celular. Mas se você puder escrever mesmo e voltar nesse hábito, tenho certeza que vai ser maravilhosa a experiência. Espero que esse vídeo tenha expandido por aí e seja uma ferramenta que você possa se reconectar com a sua essência. Deixa aqui pra mim, né, nos comentários, porque adoro saber como tá sendo esse processo aí de vocês. Se tiverem sugestão de alguma outra ferramenta, de algum tema, deixa aqui pra mim também. É sempre incrível compartilhar um pouquinho das experiências que eu tenho comigo e com as minhas clientes também e trazer pra vocês, né, essas novas visões, esses novos pontos de vista. Um beijo e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau!